Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13. Bom ver pessoas retornando das férias. Semana que vem estaremos todos de volta, incluindo as nossas crianças, que fazem tanta falta, né? Tanta falta, as famílias. O meu mesmo hoje acordou, igreja, eu falei, semana que vem, André, semana que vem, porque é uma alegria estar na casa do Senhor, uma alegria sermos renovados pelo Senhor, é uma honra, uma misericórdia que Deus nos dá de termos liberdade para fazer isso. Que bom que a gente pode aproveitar, que essa é a nossa decisão, domingo após domingo, de desfrutar da comunhão, que assim seja por todos os nossos dias, como o salmista declarou, todos os dias da minha vida, nessa casa de adoração, aqui espalhada pela terra, nos cômodos escondidos, onde há perseguição, também são ali mini manifestações de Deus. Aleluia. Mateus 3,13 diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Continue conosco, Senhor. O Senhor tem sempre mais para fazer em nós. Então faça, Senhor, pois nós carecemos do Teu poder infinito. Dê-nos agora, Senhor, a concentração necessária. Dê-nos agora um olhar, ouvidos, nossos sentidos todos aflorados pelo Teu Espírito Santo, para ouvirmos, internalizarmos e vivermos. Faça assim em nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Continuando a nossa revisão anual da vida do Senhor, vamos começar de maneira bem ativa, porque você, obviamente, aproveitando essa estação, quando nós revisamos desde o Advento até iremos Pentecostes, você já está craque, já memorizou todas as coisas, não é? Então, vamos lá, comece a listar para mim os 7 eventos básicos depois que Jesus nasceu. Lembre-se, ele nasceu em Belém da Judéia. E depois que ele nasceu, depois do seu nascimento, qual foi o primeiro evento? Viu como vocês sabiam? Vamos lá. Primeiro movimento, então você vai pegar o telefone, você vai pegar papel, caneta, caderno universitário, jornal, o que você quiser, para você aprender isso. Lembre-se, essa é a nossa revisão, é o nosso discipulado anual do púlpito. Não perca essa oportunidade. O primeiro evento é a circuncisão ao 8º dia após o nascimento. Sem a circuncisão, ninguém ia saber que o anjo disse que o nome dele seria Jesus, porque dentro de um contexto judaico você não pode falar um nome até no dia da circuncisão. Então, no 8º dia, lá ainda em Belém, Jesus foi circuncidado. Depois desse, o segundo evento é a apresentação de Jesus no templo depois da purificação. A purificação demorou cerca de 40 dias, então foi após o 40º dia do nascimento. Maria e José então levaram Jesus até o templo. Esse é o segundo item. Ali, lembra-se, teve aquele encontro lindo com Simeão, que Deus havia falado para ele que ele não morreria antes de ver o Messias. Aquele encontro lindo com Ana, que saiu como a primeira evangelista mulher da história, proclamando as boas notícias do nascimento. Os pastores já tinham feito isso no nascimento, mas mulher, Ana, foi a primeira, o que é muito bonito, e há uma relação profunda entre Ana e Maria de Magdala, que nós vamos ver mais tarde isso.
Depois desse momento que aconteceu, você vai se lembrar da Epifania. Ele foi visitado pelos magos. Visitados pelos magos ali que levaram seus presentes, representando a comunidade dos não-judeus, que também foram chamados para celebrar o rei, adorar o rei. O que significava isso? Significava que o convite de salvação não era só para Israel, mas era para todo o povo. Aí o negócio apertou, porque Herodes ficou nervoso com os magos, que não voltou para dizer aonde o menino estava, e então José, Maria e Jesus tiveram que fazer a sua primeira viagem internacional, não de avião, mas a pé, indo até o Egito. E lá eles foram então refugiados no Egito. E ficaram lá por um tempo, que nós não sabemos exatamente o quanto foi esse tempo, até a morte de Herodes, e aí, avisados novamente pelo anjo, pelo poder de Deus, eles puderam retornar, que é o próximo evento, para as terras de Israel. Voltaram para aquela terra, aí nesse momento é a hora da decisão, e a decisão alinhada com a profecia, que foi o retorno não só para Israel, mas também ele foi morar em Nazaré, porque ele seria o rebento do broto, da onde vem a palavra Natseret, de Nazaré, da onde vem a palavra Netzer, rebento. Ele foi para aquele lugar e lá ele viveu. E depois, aos 12 anos, ele apareceu novamente no templo, retornou no templo. Eu tenho um slide aí agora para te ajudar, coloca aí o primeiro slide, para quem não conseguiu ver, a primeira foto. Aí você pode tirar uma foto se você quiser, para você não se esquecer desses detalhes. E por que nós fazemos tudo isso, gente? Nós fazemos tudo isso porque nós somos discípulos de Jesus. Discípulos precisam conhecer o seu Senhor. Nós temos discípulos de muitas causas, inclusive discípulos de várias religiões, e é impressionante como hoje um fundamentalismo radical toma lugar em pessoas que nem conhecem aqueles que eles professam crer e seguir. Nós, como servos do Senhor, precisamos conhecer o Senhor que nos salvou. Nós precisamos, como discípulos, andar naquele exemplo bonito e prático de aonde deve estar um discípulo. Um discípulo deve estar à distância de que ao caminhar perto do seu mestre, você suje os seus pés. O que isso quer dizer? Põe a outra foto aí, por favor. Significa uma proximidade. O mestre vai na frente. Quando ele anda na frente, a poeira dos pés, lembra que é um contexto do mundo antigo, primeiro século, levanta a poeira. Se você está bem perto do mestre, na verdade é o mestre que está sujando os seus pés com a poeira que está sendo levantada. É proximidade. Não é proximidade quando eu preciso, porque quando a gente precisa a gente fica bonzinho, não fica, gente? Você ora mais quando tudo está bem ou quando tudo está mal? Não precisa responder, porque eu sei a resposta. Nós oramos mais quando tudo está mal. Mas esse também não é o caminhar de um discípulo. Um caminhar de um discípulo é proximidade do Mestre, do Senhor, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E nessa manhã nós chegamos então, obrigado pelas artes, nós chegamos então no 8º evento, que foi o batismo de Jesus. E antes de navegar por essas águas, é muito interessante porque crente velho nessa hora, ele acha que já sabe tudo, e ele meio que assim desliga o foco da atenção. Mas eu queria pedir para você não fazer isso essa manhã. Porque esse texto, ele é extremamente profundo. Eu ia precisar de uns 3 domingos para falar por todos os detalhes. Eu fiquei até frustrado na minha revisão, porque eu falo, meu Deus do céu, tem que parar. Porque senão você não termina o negócio, você não termina. Então preste atenção nesse contexto desse evento do batismo de Jesus. Nós estamos falando, obviamente, de João, o batizador, primo de Jesus, exortava o povo ao arrependimento, confissão de pecados. Olha, quando João estava dizendo para o povo de Israel, vem aqui confessar os seus pecados, como você acha que o povo de Israel sentiu? O quê? Nós, filhos de Abraão, confessar pecado? João, nós não somos gentios, nós não somos das nações. Naquele momento, João, o batizador, estava primeiro abaixando a bola de todo mundo. Naquilo que mais tarde o texto paulino iria dizer, olha, o negócio é o seguinte, galera, todo mundo pecou e carece da glória de Deus, da graça de Deus, não importa a etnicidade, a etnia, não importa, todos pecaram, todos precisam de um Salvador.
Então o primeiro choque e drama é esse, de gente que começa a ouvir o quê? Filho de Abraão tem que se arrepender, filho de Abraão tem que confessar, filho de Abraão tem que pedir perdão. Qual que é o outro problema disso? O que era o dia do perdão, gente? O dia do perdão era um dia anual, de uma peregrinação anual, de um jejum anual, que até hoje acontece. O que fazia a comunidade de Israel nesse dia? Pedia perdão, por isso que é o dia do perdão. Além disso, o que eram os sacrifícios? Os sacrifícios eram levados ao templo para quê? Para pedir perdão. Então o povo já vivia pedindo perdão o tempo inteiro e com atitudes e com ritos que marcavam encontros no templo, oferecendo os seus sacrifícios, fazendo isso individualmente, fazendo um pedido de perdão coletivo, que era o dia do perdão, e chega um camarada dentro das águas do Jordão e fala assim: então, pede perdão, peça perdão. Imagina o choque na cabeça deles. Não é o suficiente o que nós fazemos? E João, obviamente, aqui como voz que proclamava no deserto o caminho do Senhor, sabia que não era o suficiente. Ele vai ali para dizer assim: não, tem responsabilidades, tem status que tem que ser entendido pelo povo, esse status de pecadores. E ele foi nas águas do Jordão para fazer isso. Eu tenho uma nova arte. Essas águas do Jordão, pode colocar, águas do Jordão que foram ali, se tornaram um memorial da entrada do povo de Israel na terra de Israel, saindo do Egito, 400 anos de escravidão, seguidas de 40 anos de deserto na formação do povo, e eles entraram, a Arca da Aliança foi lá abrindo o caminho. Então quando João entra nas águas do Rio Jordão, ele está invocando a história, ele está invocando o que o povo viveu. E lá naquelas águas ele está falando: sim, eu sei do nosso histórico, eu sei que nós fomos escravos, eu não me esqueci de quem nós somos como povo, mas eu estou aqui exortando todos a um arrependimento. Obrigado pela foto. E aí, nessa situação de exortação, convite, vem Jesus descendo a ladeira lá da Galileia e chega no Rio Jordão. Não é difícil imaginar que João nunca iria pensar nessa cena. Eu batizar o Messias esperado? Eu batizar? Esse é o lado de João, o olhar de alguém que está em choque. Ele sabe da história, ele conhece, ele é um nazireu, ele viveu nesse ambiente sagrado a sua vida inteira. Mas ali vem Jesus para ser batizado, e o primeiro choque que João certamente deve ter sentido na sua cabeça, atrás dessa fala, não é, sou eu que tenho que ser batizado, era que João sabia que Jesus não era um pecador. Jesus não era um pecador, porque o verbo que se fez carne e habitou entre nós não pode ser um pecador. Deus da terra não pode ser pecador. Então João sabe, eu estou diante aqui de Deus encarnado, desse logos, desse verbo, dessa palavra, e como que eu faço isso agora? Como que eu faço isso agora? João fala: não, deixa estar. Nós precisamos de mais um tempo para entender melhor isso. Você lembra que Paulo explicou na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, 21, dizendo: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. O escritor de Hebreus continuou a mesma linha: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas lutas e fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, e o escritor completa: ainda sem pecado. Há uma outra categoria. Pedro, da mesma forma, na primeira carta, no capítulo 2, 21, vai dizer: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou um exemplo, um modelo para que a gente siga os seus passos. E aí Pedro dá o atestado: ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Interessante, né? A dimensão de pecado e aquilo que sai da nossa boca, porque geralmente os nossos pecados têm a ver muito com o que sai da nossa boca. Então João, o batizador, está desesperado: como eu vou batizar? Como eu vou batizar esse que está aqui diante de mim, que eu sei que é o meu Senhor? Mas Jesus, agora, para o lado de Jesus, saindo do lado de João, ele estava manifestando o seu, preste muita atenção nisso,
aprendizado de obediência. Jesus mostrando seu aprendizado de obediência. Espera aí, então Deus tem que aprender a obedecer? Acho que não, quem tem que aprender a obedecer é gente, porque Ele é Deus e Ele é homem, as duas naturezas. E olha que impressionante o que Hebreus disse: embora Ele sendo filho, Ele aprendeu a obedecer. Como? Por meio daquilo que Ele enfrentou, por meio daquilo que Ele sofreu. No batismo, então, Jesus estava manifestando ali toda a justiça. As palavras dos profetas. Jeremias tocou nesse assunto. Ele virá com justiça, ele vai manifestar. Ele, no batismo, ele tem aquele momento lindo, então, do Espírito Santo vindo sobre ele, que mais tarde Lucas vai escrever no Atos como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, e assim ele passou a operar e manifestar o seu poder. No batismo, naquele momento de choque para João, mas Jesus tranquilo, sabendo que tinha que acontecer, vem a confirmação celestial. No hebraico a gente chama isso de bat kol, é uma voz que vem de cima, é algo que vem e que encerra a dúvida. Nós chamaríamos de rema. Senhor, eu preciso de um rema, eu preciso de uma palavra direta sua. Porque ali a voz, no momento do batismo dele, confirma, primeiro, que ele sim é e está conectado com o Pai. Porque a voz do céu não é a voz de Jesus, a voz do céu é a voz do Pai que fala. Preste atenção nisso. O Pai que falou. A voz do Pai que falou. A voz do céu do Pai que falou, ele disse: este é o meu filho. Então você tem simplesmente nesse momento, presta atenção, não desliga, acorda, se quiser dormir, levanta e dá um pulo na cadeira. O Pai falou, o Filho foi batizado. O Pai falou: este é meu Filho amado, de quem me agrado. O Filho foi imerso e saiu da água, só que faltava um componente desse Deus triuno. Quem era? O Espírito vem, o Espírito é derramado. Então aqui nesse momento, antes de você se ingressar nas outras teologias, nós já temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo nesse 8º evento da vida de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo operando numa mesma cena. O Pai fala, o Filho é batizado, o Espírito é derramado ali em formato de pomba. Esse Filho, na fala de Deus Pai diz que eu tenho prazer nele. Eu me agrado nele, de quem me agrado. O Filho, então, gera prazer no Pai. E isso é profundo, porque essa fala de Deus é o atestado do que Deus havia há mais de 600 anos dito através da boca de Zacarias. No capítulo 42:1 ele diz: eis meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então a cena está alinhada com o que Deus já manifestava nas profecias. Mais tarde, entre a entrada triunfal de Jerusalém, conhecido por nós como Domingo de Ramos, e a última Páscoa, lá estava Jesus em Jerusalém, numa das suas últimas conversas e ensino naquela semana maravilhosa. E João capítulo 12, 23 nos diz que ele falou o seguinte: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha, o grão de trigo agora tem que cair na terra, tem que ele morrer. Se ele não continuar vivo, ele não nasce, mas se ele morre, significando aquela semente desintegra ali na terra, vira raiz, começa a surgir da terra e brota, e tudo que brota tem que dar folhas, tem que dar frutos. Metáfora linda.
Jesus aperta um outro botão dizendo, olha, aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo conservará a vida eterna. Quem me ama precisa seguir. Jesus vai usando da agricultura, do plantio, a vida espiritual, a vida de frutos, e aí parece que ele aperta um pause assim, de repente, e diz, agora o meu coração está perturbado, o que eu direi nessa hora? Está perturbado por quê? Porque sabia que estava chegando, obviamente, a sua tortura, o seu sofrimento, a sua perseguição final e a morte de cruz. E aí Jesus disse o seguinte, ouve com atenção, Pai, glorifica o teu nome. E sabe o que aconteceu nessa hora? Assim como quando Jesus estava nas águas do batismo, e aquela voz veio, este é meu filho amado, veio uma voz dos céus, nesse momento, voz do céu no início, voz do céu no fim, e a voz do céu disse o seguinte, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. Aí você tem que fazer uma pergunta como bom discípulo, quando que aconteceu isso? Quando que aconteceu isso? Porque aqui, lembre-se que eu disse, nós estamos no fim da vida de Jesus, a voz do batismo é no início, antes do ministério público. Essa voz é entre a entrada triunfal do Domingo de Ramos e a última ceia, ali acontecendo, essa fala inclusive na última ceia. Mas quando foi que então ele já glorificou o seu nome? Aí você tem que voltar de novo na história e ir para Lucas capítulo 2 na narrativa de Advento, verso 14. Lembra do coro celestial? Quando Jesus foi glorificado, glória a Deus nas alturas. Já foi o nome ali glorificado, paz na terra, aos homens aos quais ele concede o favor, agora chegou o Deus na terra, glória a Deus que cumpre os seus propósitos, glória a Deus que tem plano de redenção, glória a Deus que não nos condena e nos deixa condenados, chegou essa glorificação, glória a Deus nas alturas, o príncipe da paz chegou, então no seu nascimento ele já havia sido glorificado. É interessante, só para completar a cena, porque que história é essa? Está todo mundo ouvindo um ensino, de repente uma voz do céu aparece. O texto diz que a reação deles foi que a multidão que tinha ouvido achou que foi alguns disseram que foi um trovão. Às vezes é melhor dar uma outra interpretação diante da clareza da voz do Senhor. Outros disseram, parece que foi um anjo que foi falado, mas a impressão é que ninguém prestou muita atenção. Porque o choque de Deus às vezes nos tira essa atenção. Você percebe então quantos detalhes? E esses são os básicos. Esses são os que não dá para tirar da história. São os básicos. Percebe a profundidade dentro de uma narrativa sobre a vida do Senhor? O Senhor Jesus, então, ele aceitou a missão de vir à terra. O Senhor Jesus veio para ser um modelo, para nós podermos imitá-lo. E nós podemos imitá-lo. Não se preocupe com os músicos que estão subindo aqui, mantenha o foco. É esse Jesus que Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, seja a atitude de vocês a mesma como de Cristo. Embora sendo Deus, ele não considerou a ser igual a Deus, era algo a que devia se apegar-se, mas ele, primeira palavra anota, esvaziou-se a si mesmo. Não deixou nenhum orgulho, nada, nenhum poder, abuso de autoridade, não. E o diabo sabe que a gente gosta de abuso de autoridade, por isso que na tentação é isso que vai acontecer, mas essa é outra conversa. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana. Paulo dá a segunda palavra linda, humilhou-se. Primeiro esvaziamento, depois humilhação, porque a humilhação é o atestado do esvaziamento. Eu estou esvaziado aqui, meu irmão, tem que vir aquela situação braba, para você engolir a seco. Agora sou eu. Esvaziamento é teórico e individual, humilhação sou eu sendo humilhado por você ou você por mim. Esvaziamento tem a ver com decisão minha e Deus, um é vertical, humilhação é horizontal. Humilhou-se a si mesmo, e aí a terceira palavra, esvaziou-se, humilhou-se, agora foi obediente. E foi obediente até que instância? Como que a gente imagina a obediência?
E Paulo nos deu a resposta bem clara, ele foi obediente até a morte, que é o limite máximo da obediência. Os mártires ao redor do globo, que morreram por confessar a sua fé, chegaram até esse momento e continuaram a confessar. O ponto máximo da obediência é o martírio. Que você não vai renegar, você vai morrer, vou morrer. Essa é a instância máxima, porque a vida é o maior valor que nós temos. Você não tem mais nada depois disso. Eu dou a vida depois. Não, você deu a vida, você deu a vida. E por isso que Jesus nos disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida em favor dos seus amigos. Mas não parou por aí, porque o Senhor nunca para no meio. Não parou por aí. O esvaziamento, a humilhação, a obediência até a morte resultaram na exaltação que Deus deu ao Senhor Jesus, colocando na mais alta posição, é o que completa Paulo aos Filipenses, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para mais uma vez e eternamente o nome dele ser glorificado. Eu já glorifiquei no passado, eu glorifico no primeiro século, eu glorificarei no futuro. Esvaziamento que também o fez entrar nas águas do Rio Jordão, palco de pecadores, e lá está o Senhor, esvaziado, se humilhando. Vamos, João, vamos, faça isso. Humilhado na cruz, humilhação no nível da maldição. Nível da maldição como assim? Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 3 dizendo: Cristo nos redimiu da maldição da lei, Ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito. O que está escrito na lei, na Torá, no Deuteronômio? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele fez isso, e em Cristo Jesus está a bênção de Abraão, para que todos os outros que não são judeus chegassem nessa família mediante a fé. Esse texto é uma menção então da Torá em Deuteronômio 21, que diz: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, uma cruz, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Deus o fez maldição. Esse esvaziamento então é a decisão de ir, porque Jesus disse: a minha vida ninguém tira, a minha vida eu dou. A humilhação é a humilhação até o ato da morte, conectado com a obediência até a morte. Esse é o exemplo de Cristo batizado, Cristo obediente, Cristo modelo. Obediência que aprendemos por toda a vida em níveis diferentes, cada um de nós está nesse momento aprendendo um pouco da obediência em um nível, em uma circunstância. Numa nota muito pessoal, eu passei esses últimos 4 meses e meio da minha vida, foram os piores 4 meses da minha vida. Eu tenho 53 anos. Foram os piores 4 meses e um pouquinho mais da minha vida. E olha que um pastor dizer isso, eu já enfrentei muitas buchas. Já fui missionário no Oriente Médio, já fui missionário na Europa, eu já fiz bastante coisa. São 38 anos de ministério, graças a Deus. Mas eu nunca passei o que eu passei nesses últimos 4 meses, quando o sonho de fazer uma reforma num apartamento, e o slogan era: transforme seu sonho em realidade, virou meu sonho em pesadelo. Porque por 4 meses e meio eu fiquei fora de casa. Primeiro eu fui para um quarto de cozinha, depois eu fui para a casa da minha irmã Lídia, que eu nunca vou esquecer do amor, que acolheu a minha família. Depois eu fui para um Airbnb, e por último na casa do meu sogro, da minha sogra, dormindo um pouco aqui na igreja, um pouco lá, e assim foram 4 meses. E você fala: por que isso é difícil, pastor? Porque você imagina, e aqui é seu pastor conversando com você, vou até sentar como você agora, que agora a gente está na mesa. Porque você imagina o que é a vida de um pastor que enfrenta todos os dramas, não só meus, mas os seus também, porque eu estou aqui para te servir, eu sei disso, e eu te sirvo com todo o meu amor e com todas as minhas imperfeições. Mas não ter para onde voltar no final do dia,
que é o seu lar, que é a sua casa, que é o seu banheiro. Já sentiu saudade do seu banheiro? Você sabe o que é isso, né? Quando você volta para cá, aqui é a minha casa. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média, não importa. É a sua casa, é o seu cheiro, são as suas coisas. E foi o caos. Foi o caos. O caos. O caos. E eu só falava para o Senhor: Senhor, me mantém em pé. Em pé. Eu quero ficar em pé, Senhor. Eu quero ficar em pé, Senhor. Esse é meu ato de obediência, Senhor. Eu quero servir, eu quero continuar fazendo as coisas em pé, Senhor. Me sustente, Senhor, porque não está dando. Ontem, para a glória de Jesus, nós mudamos para o lugar, finalmente. Irmãos, tem mais um monte de lutas ainda para enfrentar agora, com o homem mau, com o empreiteiro mau, com a empresa mau. Se você quiser saber um lugar para você nunca fazer uma reforma, depois você fale comigo. Mas como não se contaminar diante do homem mau? Essas foram as minhas lutas. Como você manter o seu controle? Não, eu não vou pirar, não. Senhor, me dê paz, Senhor, porque o meu exemplo é Cristo. Meu exemplo não é vai lá e grita. Mas pastor, você está sendo injustiçado. O Senhor Jesus te disse, me disse. Você não aguenta passar umas injustiças aí, não? Da onde vem essa nossa teoria de não? Aí você ouve aquelas falas, né? Não, mas Jesus entrou no templo e tirou as mesas. Pelo amor de Deus, não fala essa besteira. Não fala essa besteira. Quem mais enfrentou injustiça nessa terra foi o Senhor, que se fez maldição, sendo Deus. E eu fiquei falando para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada, estou vivendo o meu momento Jó. Não pequei, tá, irmãos? Não estou em pecado. Porque nessa hora também tem gente que gosta de falar: o pastor deve ter pecado, porque servos não passam por isso. Eu passo, eu sou pecador, remido pelo sangue de Jesus. Remido pelo sangue de Jesus. Então primeiro eu queria também externalizar, além da minha confissão, a minha gratidão aos que me ajudaram, aos que oraram, aos que me acolheram. O Senhor sim nos mantém em pé, e por isso que eu continuo a dizer, mesmo quando você não entender nada, eu também não entendi até agora. Eu falei: Senhor, você está preparando eu para quê? Eu já fui missionário, eu já fiquei sem casa, eu já vivi por 17 anos nas inconsistências da vida. O Senhor está querendo fazer o que comigo? O Senhor está me preparando para o quê, Senhor? Eu vou ser nômade de novo? E se Ele disser vai, a minha resposta vai ser: eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque graças a Deus eu só tenho medo de altura, de mais nada. De mais nada. E tudo isso por quê? Porque nesse momento foi a minha obediência em ação. Eu falei: Senhor, me mantém em pé. Me mantém em pé. Quando você não entender nada, se mantenha em pé, combatendo o bom combate. E por que a gente faz isso? Porque um dia nós, seguindo o modelo daquele que se esvaziou, se humilhou, foi até a morte, se batizou, nos dando o exemplo. Porque o batismo de João era o batismo de João, o batismo de Jesus é outro. Mas deixa isso para um outro tempo. O de Jesus não é só confissão de pecado, é a aceitação de um único Senhor. O de João, ele não tratou nada ali com as religiões, é grupo fariseu, é saduceu, é essênio, é combranita, é sicário, zelote. Não, vamos começar aqui no entry level da fé. Jesus fala assim: é o único Senhor, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, porque não é todos os caminhos que vão levar a gente até Deus. Ponto. Então nós passamos um dia pela água do batismo, por isso que nós temos que continuar aprendendo a obediência, a caminhada de obediência que vai nos esvaziar, que vai nos humilhar. Disse Pedro: quando insultado, Jesus não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. Dá para entender o que é esse exemplo? Ele entregava aquele que julga com justiça. Deus julga todo mundo com justiça aqui na terra? Não. Alguns julgamentos vão acontecer só do outro lado.
só do outro lado. Portanto, nesse domingo, seja qual for a sua aflição, seja a debilidade do corpo, da saúde, da mente, das lutas, das aflições financeiras, físicas, emocionais, não importa. Escolha obedecer, se esvaziar seu orgulho e seguir o modelo do Mestre. Você que ainda não foi batizado, não fez essa confissão, na Páscoa você vai ter essa primeira chance. Mas nada impede de você hoje no seu coração dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Eu não gosto de fórmula de aceitação de Cristo, não gosto. Porque você é suficiente capaz para dizer: sou pecador, Senhor. Sou pecador mesmo, sou uma porcaria, peco pra caramba, faço um monte de besteira, mas eu quero a Tua vida na minha vida. Se você ainda não fez essa confissão sua, hoje é seu dia, faça, não vou te chamar na frente, é você e teu Deus, é você e Ele, é aquele que te vê. É um compromisso seu, é um compromisso que você vai ter que honrar no dia da obediência, quando a casa cair ou quando a casa não ficar pronta. É seu. E aí sim, no dia da sua confissão, você vai vir aqui, você vai lá, você vai contar sua história, você vai abrir seu coração, nós vamos chorar com você de algo que você já fez. Confessá-lo como teu único Senhor e Salvador, que sim, é seguido da confissão pública nas águas. Já anota aí, a Páscoa você tem um encontro comigo para ser batizado. E para aqueles que já foram batizados, já estão vivendo aí os dramas do seu crescimento espiritual, do seu status de obediência, leve para casa e para a vida essas palavras: Senhor, me permita-me esvaziar-se de mim mesmo, das minhas ideias, das minhas justiças, eu não quero. Senhor, me ajude a viver nesse processo de quebrantamento, humilde, humilhado diante do Senhor, e não de arrogância, porque o arrogante não se manterá em pé diante do Senhor, somente quem tem o espírito quebrantado. O orgulho precede a queda. E sejamos obedientes até a morte, dizendo como diremos agora através da música: Senhor, eu quero, nós queremos, nós precisamos mais de Ti. Mas ouvindo o eco do Senhor dizendo: eu também quero mais de Ti. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, ovelhas. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, meus servos. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, remidos pelo sangue. Mais de Ti, Senhor, nos meus problemas. Mais de Ti na Sua fidelidade e amor. Mais de Ti, Senhor, porque eu estou fraco. Mais de Ti na Sua obediência. Mais de Ti, os dois lados.